A economia do mercado é um sistema econômico no qual as decisões relativas a investimento, produção e distribuição são guiadas pelos sinais de preços criados pela lei da oferta e da demanda. A principal característica de uma economia de mercado é a existência de mercados de fatores que desempenham um papel dominante na alocação de capital e nos fatores de produção. Assim sendo, hoje trago como convidado Anderson Correia. Seja bem-vindo, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado, caro Alberto. Estamos aqui para dar o nosso contributo. Então, quem é o Anderson Correia? Perfeito, essa é a pergunta que não se quer calar. Exatamente. Na verdade, Anderson Correia é um jovem nascido na terra da Palanca Negra, em Malange. Malange. Perfeito. A quem não sabe. Nos anos 90. Filho de Inácio Correia e de Carla Maria Pinto. Um jovem que em 2013 decidiu migrar para Luanda por questões académicas. Boas. Hoje em Luanda já há quase 10 anos, né? E transporto comigo um sentimento muito grande, porque eu tenho grandes lembranças da minha infância, na minha terra onde eu nasci, mas eu carrego comigo dois grandes pilares na minha vida, que é a educação que meus pais me deram. Eu costumo dizer que a maior herança que os meus pais me hão de deixar é a educação que eles me deram. Porque eu tenho aquele princípio de que a minha mãe sempre me disse: ajudar sem olhar quem é e nunca esprezinhar os outros, né? Na verdade é mais ou menos isso. É um jovem que nasceu em Malange nos anos 90, economista, então, como já me apresentou. Economista e consultor de negócios tecnologias, né? em novas tecnologias. Perfeito. Este é um negócio à parte, Anderson. Na verdade, eu entro nas novas tecnologias por intermédio de um amigo. Ele é engenheiro informático e há quase 4 anos viemos a desenvolver soluções tecnológicas para negócios. Soluções chaves na mão, sistemas de faturação, vendas de equipamentos e consultoria em tecnologias. Porquê novas tecnologias? Porque eu, na altura em que andava na academia, havia uma disciplina chamada ITP, Inovação, Tecnologia e Produtividade. E no World Economic Forum de 2020, o então CEO da Tesla, né, Elon Musk, ele disse uma coisa que mexeu com o mundo e as pessoas interpretaram mal. Elon Musk disse que os mais ricos do mundo tornam-se aqueles indivíduos que investirem em tecnologias. E hoje ele tem mostrado que a afirmação dele não estava errada, né? Era o contexto. E com a pandemia da Covid 2019, viemos então ver que a tecnologia que ela alavanca o mundo. Ficamos em casa. Trabalhamos. Teletrabalho, teleaula. Tudo. A partir de um computador e a partir da internet, a grande revolução. Então, Anderson, este mercado de consultoria para as novas tecnologias é um mercado emergente. Emergente, mas deixa-me lhe dizer, Alberto, ele nasce no conceito das startups. Okay. Ou seja, hoje o modelo de negócio, o modelo das empresas, hoje as empresas não precisam ser físicas, elas normalmente hoje são virtuais. Virtuais, exatamente. E nós temos vindo a ver em Angola um conjunto de pessoas que vão empreendendo no mundo virtual. E empreendendo no mundo virtual, uma das vantagens é que você minimiza totalmente seus custos. Não tens custos de renda, tens custos de pagar uma loja virtual, manter o domínio da empresa, fazer deliveries, né, entrega e essa coisa toda. Na verdade, hoje é a eficiência e a eficácia nos negócios. É o futuro. É o futuro. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Então, Anderson Correia. Perfeito. Economista, como falamos, né? Yeah. E consultor de negócios para novas tecnologias. O que falaram então, Anderson, da nossa economia? Como economista, qual é a sua visão? Perfeito.
Nós somos uma economia de mercado por se fazer. Se fazer? Por se fazer. Nós ainda não estamos naquele caminho de economia de mercado a 100%. É só nós ver que tipo de modelo econômico nós temos. Nós temos um modelo econômico baseado no Estado. O grande comprador da nossa economia é o Estado. O maior empregador. O maior empregador. O que mais gasta também. É um Estado gordo. O maior devedor. O maior devedor. É só vermos que o Estado em Angola luta com as empresas. A banca comercial, que devia ser a alavanca do desenvolvimento econômico via financiamento, financiar a economia. Não faz a sua parte? Não, fazer até faz, só que há alguém goloso que vai buscar todo o dinheiro à banca. Quem é? É o Estado, com seus títulos de tesouro. Novamente? Novamente. Calma aí, os títulos de tesouros... Ou seja, vamos aqui imaginar o Alberto. É mais viável emprestar a ti ou ao Estado? A mim. A mim. Creio que não. Pergunta a um administrador, a um analista de crédito de um banco, se é mais viável emprestar a ti ou ao Estado. É mais viável emprestar ao Estado por uma razão simples. O Estado demora, mas paga. Eles usam esse critério. Mas esse critério não é o certo. Não é viável, mas é uma economia que precisamos de garantia. Vou-lhe dar um exemplo. Tu tens um projeto totalmente viável, apresentas à banca comercial e o administrador do banco diz: Alberto, tu tens uma ideia magnífica, mas agora dê-me lá as garantias para que eu te possa financiar. É uma pergunta que não se quer calar. As garantias. As garantias. Então, o Anderson está a querer dizer que as garantias acabam por inibir ser o handicap para que muitos empreendedores avancem nos seus projetos. Perfeito, ou seja... Então, como um jovem como o Alberto, por exemplo, que tem iniciativa, né, uma vez que suponhamos que eu não tenha garantias, como é que eu faço para que a banca acredite no meu projeto? Como é que eu faço? É uma grande pergunta. Has de lutar muito. Has de lutar porque... A banca em Angola, ela... Para já, até onde sei, não financiam startups. Financiar startup até financia, mas... Até onde eu sei, dizem que não. Dizem que não, não financiam startups. Está bem, mas vamos a pegar aqui startup na perspectiva de empresas iniciantes. Sim. E essas empresas iniciantes não têm garantias nenhuma. Obviamente eles não financiam. Não financiam, apresentam mapas de cash flow tudo... Up and down. Up and down, né? Estudados, vazios. Eu vou lhe dar só um exemplo. Tempos atrás apareceu um jovem que tinha uma ideia extraordinária. Fazer pulverizações para pragas agrícolas via drones. Okay. O que já se faz nos outros países. Aqui bem perto, no Ruanda. No Ruanda, no Quênia também. No Quênia, sim. Nas safras, por causa da peste das abelhas e das borboletas. De gafanhotos, das borboletas também. E ele diz, eu tenho este negócio. Ele apresentou os mapas de cash flow, mapas de investimento. Tops. Tops. E o administrador do banco pergunta-lhe, então, e agora o que fizemos? Onde é que estão as garantias? Ele diz, eu sou herdeiro, tenho uma casa que o meu pai me deixou na Maianga, mas só tenho procuração. Não tem outro documento. Não tem outro documento, que é o outro desafio. Por que a Angola retraiu muito o investimento direto estrangeiro? Não sei. Não sabes? Nós temos um sistema de justiça que não dá garantia ao investidor. Como assim? O investidor é um indivíduo pragmático que gosta de resolver as coisas hoje. Um processo civil em Angola, em média, leva 10 anos para ser resolvido. Em média? Em média. Por que o investimento direto estrangeiro japonês em Angola é muito reduzido? O japonês não mete capital num país onde, para repatriar os seus lucros ou dividendos, é um calcanhar daqueles. Nós temos um Banco Central que não faz o seu papel. Nós temos aqui um outro exemplo. O processo das infraestruturas, base para o desenvolvimento econômico. Sim. Eu venho agora de Benguela, por acaso. E nós, passando pela Estrada Nacional número 100, chegando à Barra do Kwanza, naquela ponte bonita,
entre a aldeia de Cabo Ledo, acho que agora é Icolibengo, acho que é município, é um município da província de Luanda. E Icolibengo pertence à província de Luanda. Perfeito. É um polo de desenvolvimento turístico de Cabo Ledo, segundo no mapa turístico de Angola. Mas eu me pergunto, esses indivíduos que elegeram Cabo Ledo como um polo de desenvolvimento turístico, eles têm noção do que aqueles indivíduos que investem em Cabo Ledo passam? Eu vou dar um exemplo. Por que em Angola fazer turismo é muito caro? Aqueles indivíduos mantêm geradores ligados, grupos geradores, 24 horas do dia, 365 dias do ano. Mas não dá energia? Não tem energia. E agora eu vou dar um exemplo, Alberto. Se o Estado criasse as condições bases para colocar aí uma rede de média tensão na estrada principal, número 100, eu acredito que aqueles indivíduos que estão a 3 km das estradas, eles iam ir buscar da estrada principal para os seus resorts. Aqueles indivíduos que investiram no polo de desenvolvimento de Cabo Ledo são verdadeiros heróis. Acredita nisso. Não têm acesso à estrada. Daí a razão do turismo em Angola ser muito caro. Eu costumo dizer uma coisa. O Estado, no processo embrionário do capitalismo, é muito importante. Por quem é o Estado, na verdade? É o indivíduo que prepara o jardim para que as crianças possam brincar. Quem são as crianças? Os empresários. Estás a ver? Por exemplo, você está a criar um polo de desenvolvimento no Kwanza Norte, acho que é local, e você não está a criar as condições infraestruturais de base. Por isso é que nós, quando vemos os relatórios da Ernst Young, do Banco Mundial, do Doing Business, estamos lá no fundo onde estamos, nos 100 e tal. Todos os anos não melhora. Nossos vizinhos aqui, o Ruanda, vê onde é que está. Bem longe. Porque fez o trabalho de casa. Sim. Estás a ver, Alberto? Então nós temos problemas de base que devemos resolver, começar a usar inteligência para resolvermos estes problemas. Por isso é que eu disse que nós somos uma economia do mercado por se fazer. Por se fazer, exatamente. Não, estamos longe. Estamos longe. Nós somos um país que produz petróleo, que desde 2014 até 2019, 20, que não crescemos. Sério. Os investimentos no setor petrolífero estagnaram. É agora que, com a Agência Nacional de Petróleo e Gás, vão-se fazendo novas descobertas para solicitar novos blocos. Porque senão está tudo mal. Nós já fomos um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana. Chegamos a produzir 1,8 milhões de barris dia. Nós andamos em volta de 240 e tal. É muito complicado. Não vamos conseguir avançar com o Plano Nacional de Desenvolvimento com essas dificuldades todas. Sim, os nossos planos de desenvolvimento nacionais, eles são quinquenais porque eles corroboram diretamente com o ciclo político eleitoral. Sim. Nós estamos a lutar com a diversificação da economia há mais de 15 anos. E em 15 anos faz-se diversificação económica, desde que haja vontade. Pois. Tivemos aqui programas do Ministério da Economia, Angola Invest, programas que fizeram até bancos falir, fizeram bancos fundirem-se, porque deram financiamento e não houve retorno. Sim. Tivemos aqui o Prodes agora, muito recentemente, o programa de diversificação das exportações e substituição das importações, que também, do meu ponto de vista, é um fracasso, porque o PAC já está a ser renovado, o Programa de Apoio ao Crédito. Ou seja, nós temos uma economia que, desde muito cedo, foi virada ao consumo. E as economias viradas ao consumo, elas geram uma coisa, empregos artificiais. Temporários. Nós temos que ter uma economia virada à produção.
Mas, Anderson, eu não consigo entender. Perfeito. Este processo de diversificação da economia não compreende esses planos todos do tipo, não conseguimos compreender que nós precisamos de uma economia de produção, porque nós precisamos de produzir. Perfeito. A única solução da Angola é a produção. Porque se nós não produzir, nós vamos ter aqui o problema que é o nosso outro calcanhar daqueles, né? Procura desacerbada por recursos cambiais para a importação. Como estamos agora, Como né? está. Nós temos uma moeda que, com tanto esforço que o Banco Central faz de desvalorizar a moeda, mas mesmo assim a procura sobre recursos cambiais é grande. Por quê? Porque Angola é um país que come do barco. O que é comer do barco? Perfeito. Angola é um país que importa tudo, até palitos de fósforo. Ainda não estamos a produzir fósforo. Isso é complicado. Nós comemos do barco. Tudo que usamos no nosso cotidiano, na nossa higiene pessoal, até os brinquedos mais básicos para os nossos filhos. Tudo importado. Tudo importado. E nós temos aqui institutos muito fortes, o ITEL, o Macarenco. Temos. Mas então, Anderson, nós não estamos a trilhar os caminhos do desenvolvimento. Não estamos. Estamos muito longe. Estamos muito longe. Na medida em que O tempo passa. Estamos piorando. Sim, nós somos aquele tipo de pessoa. Quando eu digo nós, é o governo, né? E a Angola toda, né? Nós não aprendemos com zeros e com o passado. O laboratório da ciência económica é história. Se você não compreender o passado Da economia, não vais compreender o futuro. Vou lhe dar um exemplo. Nós tivemos um Estado que vendia arroz. Que vendia ou que vende ainda? Agora comprou. Não, mas agora estão a importar arroz a granel. Sim, não, eu quando digo vendia arroz é na perspectiva em que o Estado em Angola fez supermercados. Ah, ok. Nosso super, Popa lá. Tudo faliu. Tudo faliu. E aqueles consultores do Ministério da... Mas quem aconselhou o Estado a construir aqueles supermercados? São os Estados académicos que aparecem na televisão. No que tange. Por exemplo, como é que o Estado... Vamos só aqui pensar um bocadinho. Como é que o Estado se meteu na lamaçala de ser empresário? Não, o Estado não pode ser empresário. Não pode. Sabe por quê? O Estado comprar arroz. Não. Porque quando o Estado é empresário, o que é que vai acontecer? O empresário vira Estado, porque vai vender no Estado, e o Estado compra no empresário. Entra-se numa lamaçala e a economia assim não cresce. Porque uma economia onde tem muito Estado, sabe o que é que gera? Não. Tráfico de influência, nepotismo, corrupção, compadrio. Por isso é que nós costumamos a ver. Não, tudo o que ganhou a empresa X está ligado a X. Ao político Y, ao general Y. E nós que estamos nas nossas empresas, ficamos como? Eu costumo dizer, olha, estamos a disparar no escuro. Os empresários em Angola são heróis. São verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis. Por isso é que eu costumo dizer, não aceitem que brinquem com os vossos negócios, porque estão a brincar com a vossa dignidade. Muita gente não sabe o que é que vocês percorrem para se manterem. Quais são as Quais dificuldades? são as dificuldades? Pagar salários. Temos um país onde temos uma carga tributária séria. A AGT é praticamente parceiro das empresas. Perfeito. Participa no dividendo das empresas. Aquilo é parceria, não tem como. Estás a perceber? Eu vou dar exemplo. Sabe como é que os tigres asiáticos se desenvolveram? Os tigres asiáticos. asiáticos, não. As Malásias, as Singapuras, a Coreia do Sul. Eles deram conta de que educação salva. E quando eu digo educação, é no sentido lato mesmo da palavra. Sim. O que nós aprendemos nas universidades, aquilo não é educação. Aquilo é conhecimento e instrução. Por isso é que nós temos aqui muitos intelectuais do ponto de vista acadêmicos
e do ponto de vista educacional não têm valor. Não tem valor. Quando eu digo o nosso modelo educacional falhou e vem vindo a falhar, nós temos que construir um modelo educacional virado na chave. Olha, eu era uma das pessoas que acreditava muito no nosso sistema educacional, mas a minha visão, a minha opinião mudou drasticamente quando eu percebi que parte das pessoas que aprovam este sistema de educação têm os filhos na escola francesa, nos melhores colégios. E nos melhores colégios, menos no ensino, cuja aprovação depende deles. E agora a pergunta é essa. Por que eles metem os filhos deles nas escolas portuguesas, francesas, inglesas, em detrimento das escolas públicas? Sabe porquê? Na escola pública não tem internet. Na escola pública ensina-se informática no quadro. No século XXI. No século XXI. Você vai aqui no Longonjo, aí no Cubango, o professor de informática nunca teve acesso a um computador. What the hell? Isso é sério? Conversa com pessoas. Eu estou lhe dizer, de mais franca verdade. O professor de informática ensina C, Ctrl, vai copiar o texto no quadro. Ele desenha o teclado no quadro. Por isso é que eu estou a dizer, nós só nos vamos salvar por meio da educação. E eu volto aqui a reforçar, o nosso modelo educacional falhou e tem vindo a falhar. Sem perspectivas de mudança. Ora bem, nós temos um modelo educacional, ou o nosso sistema de ensino, virado no SEI. Só a prova. Quem responde a pergunta na prova, né? Sim. Esse é o problema. Sim. Hoje, no século XXI, estudar é integrar soluções. Porque se você me esforçar a se preparar só para ir fazer prova e dispensar a disciplina, eu só vou saber naquele dia. E mais nada. E mais nada. Por isso a vida não é só aí. Não é ali. Por isso é que eu costumo dizer, o nosso modelo educacional, ou o nosso sistema de ensino, tem que ser virado no modelo chave. Anderson, qual é a solução para sairmos dessa situação? Perfeito. Refazer o modelo do sistema de ensino, virado numa solução chave. Mais técnica. Quando eu digo chave, o que é? É conhecimento, habilidade, atitude, valor e ética. Porque nós podemos estar aqui a formar quadros que metem aqueles chapéus na cabeça e tiram foto e metem no Facebook. Mas do ponto de vista educacional, do ponto de vista de valor, do ponto de vista da ética e do ethos, zero. Quando entra na função pública, é mais arrogante do que outra coisa. Ascende um cargo, a primeira coisa é roubar. Pois. Porque não tem educação, ética. Não tem ética, não tem valor. Mas, Anderson, só uma questão. Perfeito. E as referências? Porque esse comportamento também advém das referências que nós vamos tendo desde 1975. Não tivemos referências capazes de nos mostrarem outra folha. O meu tio foi funcionário público, ele andou lá, roubou, enriqueceu, fez a vida, foi. Eu tive a oportunidade de substituir o meu tio. Qual é a referência que eu trago? Perfeito. Antes de nós falar das referências, Alberto, eu vou falar uma coisa. E creio que vais corroborar no mesmo sentido de ideia. É muito preocupante num país que quando os jovens saem da universidade, a primeira coisa que eles fazem é ir embora trabalhar no Estado. Isso é preocupante. Mas é assim que fomos ensinados. Por que razão fomos ensinados assim? Os nossos pais em casa, sabe, nos dizem o quê? Não, o Estado é garantia do futuro, vai te dar segurança social. Não despede. Não despede. Eles não sabem que um privado bem consolidado também contribui para a segurança social. Então, isto quer dizer que nós fomos ensinados a estudar desde o berço, né? Estudar para trabalhar no Estado. Quer dizer, o empreendedorismo nas nossas vidas é praticamente acidental. É acidental. E trabalhar no Estado. Nós estamos a falar de sociedades, por hoje, que já não formam pessoas para trabalhar por conta de outrem.
Não estou a falar já Estado, estou a falar só por conta de outrem. Estamos a falar de universidades que estão a formar pessoas para serem empreendedoras. Não é mais... Isso é complicado. Alberto, eu vou lhe dizer uma coisa. Os Estados Unidos, sabe por que é a Big Nação? Não. Por causa do seu modelo educacional. Há um presidente norte-americano, creio que é Jim Carter. Escreveu A Crise de Valores norte-americana. Quando ele deu conta que a América estava a entrar numa profunda crise de valores, tiveram que refazer o modelo. Por isso a América tem o número de empresas que tem privadas e o número de empreendedores que tem. Aqui em Angola dá-se prémio Miss Kazenga, Miss Antônia, Miss Mayanga. Mas não se galardoa o estudante de revelação. Nós aqui nas nossas escolas não temos um gabinete, uma secretaria virada para incentivo ao empreendedorismo. Não tem. Temos aí o INAPEN, que é do Ministério da Economia e Planeamento, que devia unir sinergias com o Ministério da Educação. Empreender se ensina da base. Ensina-se da base, sim, senhor. Empreender é um exercício que necessita-se de conhecimento. Porque não é à toa que as pessoas estão à procura de emprego. Não, Alberto. Não é. Vou dar só um exemplo. Nós temos aqui filhos de pessoas que vêm de Londres, Estados Unidos. Dizem, embora no pai, me metem embora na GT, pai. Por que não empreende? Não tem conhecimento. Aquele estudou só para ir trabalhar para o outro. Não é covardia isso. É a tal situação das referências que você diz. Os nossos pais nos garantiram desde ter idade que trabalhar no Estado é um bem. Estás a perceber? É um bem trabalhar no Estado, mas não. Nós temos que ter cidades tecnológicas, parques tecnológicos, vê o Vale do Silício. Anderson, eu vou ainda fazer a questão relacionada ao investimento que se faz na educação. Tudo isso que estamos a falar acaba por ser fundamental, mas completo com o investimento que nós fizemos na educação. Olhando para aquilo que é a cota do Orçamento Geral do Estado para a educação, é uma desgraça. Olha que os nossos vizinhos todos, Namíbia, África do Sul, Congo, estão todos acima de nós, do ponto de vista do orçamento para a educação. Perfeito. Então, isto é grave. Perfeito. Estamos no século XXI, estamos a ensinar informática no quadro, com GIS, e ainda continuamos a apostar menos de 10% do orçamento na educação. Alberto, nós somos um país que gostamos de rubricar acordos e não cumprir acordos. Angola, creio que rubricou o acordo de Dakar, no Senegal. Que dizia que 20% do orçamento tem que ser proporcionado à educação. 20%. E 20% do orçamento também para a saúde. Porque tu não fazes fazer educação com pessoas que não têm sanidade mental. Sim. Precisas investir na saúde. Na saúde, sim. Perfeito. Nós não cumprimos esse acordo. Por isso é que os nossos vizinhos, como se diz na gíria, né? No terra-terra, estão-nos dar de avulo. Não, mas estão. Estão. Estás a ver? Sim. Estão-nos dar de avulo. Eu não sei se aquilo que se investe na educação, eu creio que é só para pagar salários. Eu penso que sim. O bolo orçamental para o Ministério da Educação, aquilo é para pagar salário. Sim. Aquilo não serve para nada. Não serve para nada. E outra coisa, qualidade das infraestruturas escolares. Fez o PIM, construiu-se aí uma quantidade de escolas, né? Não digo que o programa é mau, eu não estou a dizer isso. Sim, não é mau. Mas o programa tem que ter uma componente fiscalizadora a séria. Essas escolas que fizeram no PIM, que custaram 70, 60, 80 milhões, umas 300 e tal milhões com aproveitamento. Aquilo tudo é obras com má qualidade. Olha, e está a vir aí a chuva. Que se preparem, está a vir aí a chuva que
o fiscalizador, que eu costumo dizer, aquele é o fiscal mais sério. Sim. Leva tetos. Nós vamos ver se essas escolas, na verdade, que se fez no PIM, têm a mesma qualidade. Não. Não tem. Não tem, porque o estudar com dignidade faz com que a mente abra e seja criativo. E desperta para outras coisas. Desperta. E desperta para outra coisa. Porque nós temos aqui, Roberto, escolas que é um Deus me acudam. Estou a ler aqui o Acordo de Dakar, segundo fonte 2014-2018 do Ministério das Finanças e Cálculos e tudo mais, em que diz que em 2018 Angola investiu 12% do orçamento, 12,43%, 2019 15%, 2020 17%, 2021 17%, 2022 20%. Atingiu? Está estranho. Não. 2018, 2022, 20% do OGE na educação. Não está a ver bem isso. São números. Tudo bem que às vezes os números não mentem, mas é importante que... Sim, mas quando eles dizem 20%, eu creio que é com... Salários? Não. A construção de infraestrutura. Mas não pode. Não pode. Porque assim, este é o problema... Foste buscar o Acordo de Dakar, certo? Sim, fui buscar o Acordo de Dakar. O que é que ele diz? Angola ratificou. Ratificou? Sim. Não, eu estou a dizer, nós somos bons em acordos. Em fazer assinar acordos. Assinar acordos. A minha questão nós temos um problema muito grande. Eu sei que as infraestruturas são importantes. Perfeito. Mas a infraestrutura não há de melhorar a qualidade do nosso ensino. Não há de melhorar a qualidade do nosso ensino. Estamos a ver agora na saúde. Constrói-se muitos hospitais desde 2017. Penso que é a altura que se mais construiu hospitais. Mas, entretanto, a nossa qualidade de saúde não melhorou. Por quê? Porque está-se a construir aqui hospitais megalómanos, que são hospitais de referência e muito especializados. Mas são ou não necessários? Necessários são, mas você está a atacar as consequências e não as causas. Vou-lhe dar um exemplo. Eu lembro-me, nós na Canamba tínhamos um posto médico, onde tinha as vacinas, onde os cuidados primários de saúde eram atendidos, doenças diarreicas agudas, sim, a malária. Vou-lhe dar um exemplo. Paludismo não se trata no dom cardial. Sim. Você vai tratar paludismo no dom cardial? Aquilo é um hospital de referência. Qual é a maior causa de morte em Angola? Paludismo. É a malária. E como é que se combate a malária? Se combate no Américo Boa Vida, no Dom Alexandre Cardeal do Nascimento? Não. Com o dinheiro que se construiu o Dom Alexandre Cardeal do Alexandre do Nascimento, davam para fazer quantos postos médicos em Angola? Dizem. Nós não estamos a criticar aqui o complexo hospitalar, é uma coisa extraordinária. E necessária. Tecnologia de ponta. Mas em Angola, quantos vão lá para se tratar da tuberculose, das doenças cardiopulmonares e essa coisa toda? Eu creio que aquele hospital anda às moscas. É um gigante adormecido. Lógico. Enquanto você tem crianças aqui no sul de Angola, devido à seca, a morrerem com doenças diarreicas agudas. Vás aqui no Curoca. Vás aqui próximo no Curoca, no Cunene. Eu vim agora do sul. Nós estamos a brincar de fazer país. Estamos. No sul de Angola se vive uma extrema pobreza. Nós estamos a brincar de fazer país. Eu sei. Há crianças no sul de Angola que o cabelo está a ficar louro por falta de nutrição. Por falta de nutrição. É complicado. Nós temos aqui problemas muito grandes. Por exemplo, a litoralização da nossa economia. O que é isso, litoralização? A economia de Angola só está no litoral. Ah, sim. Na zona costeira de Angola, sim. O interior está... Petróleo. O interior, como é que está o interior? Esquecido e adormecido. Está esquecido e adormecido, Alberto. Continuas no Acordo de Dakar?
já saiu do acordo da Dakar, ainda continuam a haver a resposta de Angola sobre a necessidade de aumentar para 20% na altura 2022, destinada à educação no âmbito da melhoria da qualidade da educação e do ensino. 20% do orçamento. Mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Mas, Alberto, aqui... Então, Anderson, como podemos traçar, como podemos desenhar a nossa economia para escaparmos dessas armadilhas todas? Porque são armadilhas. Investir muito pouco na educação eu considero armadilha. O país não vai andar. É aquilo que eu disse. Nós só nos vamos salvar por meio da educação. E nada. Educação de qualidade. Sim, educação de qualidade. Por causa da economia. A economia hoje é conhecimento. Vê a Suíça. Não tem petróleo. Não tem diamantes. Usou conhecimento. É um país pobre em recursos. Sim. E depois nasce aquela história, né? Nos abençoaram com recursos e nos tiraram na mente. Mas não, nós podemos nos salvar. Há tempo. Há tempo. Como é que dizem os religiosos, né? Mais vale a pena tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, perfeito. Nós devemos aqui fazer aquele conceito que ele tinha mandado e você me tem um coração. Sabe o que é país? É o somatório de todas as energias vivas que residem nele, independentemente da sua cor. Partidária, política e tudo mais. E crença religiosa. Sim. País se faz na diferença. País se faz na diferença. É isso que o angolano precisa aprender. Perfeito. Se nós pensarmos que quem faz país, ou os que sabem tudo para fazer país, só são os da esquerda, nós não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. E estamos até comportamento de sociedades já bem evoluídas. Perfeito. Eu gosto de conversar muito com juristas por causa de uma coisa. Quando eles falam dessa palavra, democracia. Né? Democracia, sim. Eles baseiam-se naquele conceito que já está antiquado, já não é do século XXI, das maiorias. Né? Hoje, democracia também é respeito pelas minorias. Pelas minorias, sim. E se os que sabem estão na minoria? Diz-me, se os que sabem estão na minoria, como é que nós fizemos? Ok. Hoje, se os que sabem são da esquerda, não são da direita. Pois. Vou lhe dar só um exemplo. Nós temos aqui um conjunto de indivíduos com bastante conhecimento Que não são aproveitados. Devido às suas crenças e diferenças. diferenças. Por pensar diferente, é do contra. Mas achas que esse conceito ainda tem espaço no século XXI? Tipo, os que fazem política em Angola ainda olham para isso como uma dificuldade, uma barreira para enquadrar? Porque pensar diferente é necessário. Traz inovação. A frase não é minha, é de Platão. Mal não é ser político, mal é ser governados por maus políticos. Sim. Yeah. Política se faz com ética, se faz com valor. Quem se compromete em governar tem que ter uma coisa que nós chamamos empatia. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. No lugar do outro. Se não há. Não há. Não vai haver tão cedo, parece. Sim, porque, olha, o mal não são os mais velhos que nos governam. Eu fico mais preocupado com a minha geração. E a tua geração. Sim, sim. A nossa, que vamos carregar ainda piores valores para governar. Sim. Porque esses mais velhos estão a ir. Sim. Demora o que demorar, mas eles vão ir. Vão bazar, sim. Não são eternos. Não, ninguém é eterno. Perfeito. Mas nós
jovens, somos egocêntricos, de caráter. Dizemos tudo na primeira pessoa. Eu. Anderson, colocando de parte as questões políticas do país que estão erradas no seu todo, achas que há vontade de pelo menos olharmos para a nossa economia como um problema real para ser resolvido ontem? Porque isso que nós estamos a viver hoje, da nota chegar a 100 e tal mil kwanzas, num país em que nem fósforo produz, é grave. Qual é a esperança que nós podemos dar ao povo de que isso há de melhorar? E sabes porquê que nós estamos cada vez com maiores dificuldades e cada vez mais o dólar ou as moedas internacionais acabam por ser uma necessidade? Porque nós estamos numa era diferente. Imaginem em 1992, quem é que queria saber de smartphone? Ninguém tinha necessidade de smartphone, ninguém tinha necessidade de ter um computador deste. Logo, as nossas necessidades relativamente às divisas não eram tão grandes como são agora. E nós estamos na era digital, estamos na era moderna. Se o país não fabrica este microfone e eu necessitar, vou ter que comprar lá fora. E para comprar, preciso de quê? De recursos cambiais. Ora bem, e porquê é que nós precisamos tanto de recursos cambiais? Não produzimos. Perfeito. Está ali. Respondido. Está ali. Qual é a solução? Produção. Mas os documentos que tu vais consultando como economista dizem o que, afinal de contas, sobre produção? O que é que dizem sobre produção? Eu sei que os economistas estão muito atentos a isso, vão sempre lendo os artigos, os documentos publicados pelos ministérios e tudo mais. O que é que estão escritos nesses documentos sobre produção econômica em Angola, afinal de contas? Eu costumo dizer que os documentos produzidos por técnicos do aparelho do Estado são relatórios triunfalistas. Bonitos para alegrar o chefe. São relatórios triunfalistas. O dia que alguém produzir um relatório chamado O País Real e entregar no chefe, eles são inteligentes o suficiente para mudar de estratégia. Nós vimos aqui erros de palmatória num discurso do Estado da Nação, a enganarem o chefe. Estamos já em outubro, dia 15 de outubro, abre o ano parlamentar. Será que vamos ter novamente? Vai ter um Estado da Nação. Um discurso do Estado da Nação. Olha, e este discurso do Estado da Nação, eu creio que a pessoa que escreve o discurso tem que ser alguém que tenha um grau de sensibilidade muito grande. Mas acha que o problema está na pessoa que escreve? Não, é o que lhe dão para escrever. Exatamente. É o que lhe dão. Este Estado da Nação tem que ser um Estado da Nação que renova as esperanças. Mas eu não confio muito no Estado da Nação. Não confio. Sim. O Estado da Nação uma vez por ano e a vida todos os dias. Porque o Estado da Nação, o que é? É o relato na primeira pessoa da mais alta figura do país. Ela te dizer, fizemos isso. Que recebes as informações e documentos. Mas que tipos de documentos dos membros do Executivo. Que tipos de documentos recebem? Documentos triunfalistas. Os relatórios bonitos. Relatórios bonitos. Alberto, eu vou voltar a citar. Nós somos uma economia de mercado para fazer. O Estado precisa fazer a sua parte. É que eu disse, no processo embrionário do capitalismo, é preciso Estado. Sim, é. Para criar as condições. Preparar o jardim. Para as plantas crescerem bem. Quem faz plantas? São os empresários. E hoje as plantas estão a reclamar cada vez mais. Eu estive aqui em tempos a falar, quando estive aqui com o Sidney, e falamos disso. Falamos que neste preciso momento todos os negócios estão em risco. E o risco é sistémico. E este risco é aquele risco que vai ter um efeito bola de neve. Ele está no pico, quando tiver a descer, ele vai sair pequenito, e quando tiver a desmembrar, desenvolve. Puf! Efeito bola de neve.
Quantas empresas fecharam nos últimos meses? Muitas. Houve muitos relatos de empresas que estão há 3, 4 meses sem pagar salários. Vou-te dar um exemplo. Nessa cadeia toda, sabe quem mais sofreu? São as startups de fast food. Sim. De fast food. Porquê fast food agora? Consulta como é que estão os produtos alimentares. Sim. Aqueles indivíduos são verdadeiros heróis. São heróis. Eles dia e noite têm que alterar precificação de menu. É verdade. E tem em risco uma coisa que vai acontecer: a qualidade do serviço. Vão começar a comprar aquele arroz que não vale nada. Sim. Quem paga? Porque ele tem que minimizar custos para maximizar lucro. E lucros, sim. Quem paga? Consumidor final. Anderson, diante desses recuos e retrocessos da nossa economia, esperança devemos ter. Esperança devemos lançar ao povo, aos empresários. Eu costumo dizer, nós somos um povo com espírito produtivo. Nós somos um povo empreendedor. E nós temos um exemplo vivo. É as Zungueiras. As Zungueiras que estão aí na via pública são mãe e pais. Pagam escolas. De 5, 10 filhos. De 10 filhos. Eu vou voltar a repetir mais uma vez, Alberto. O Estado precisa fazer a sua parte. Preparar as condições do arranque. Né? O stakeholder. O Estado precisa fazer a sua parte. E se o Estado não está a conseguir fazer a sua parte, é simples. Nós temos aqui centros de estudos. Vão às universidades, consultem profissionais, consultem especialistas para dar solução no problema. Consultar alguém não te diminui nada, só te agrega valor. Haja humildade para o fazer. Haja humildade. Estás a perceber? Nós temos laboratório econômico. Sim, temos. Consultem o professor Alves da Rocha. Alves da Rocha, sim, é o professor do Centro de Estudo da Universidade Católica de Angola. O professor Alves da Rocha tem um livro publicado, Os Limites de Crescimento da Economia Angolana. Acho que é esse, Os Limites de Crescimento da Economia Angolana. E o professor Alves da Rocha, neste livro, ele traz números, mapas. Esse livro tem mapas a apresentar como éramos na era colonial e como é que estamos agora neste período. E ele traz mapas da produção. Há um amigo que disse-me assim: Technology is news commodity. Petróleo, esqueçam, senhores. Esqueçam. Nós temos que tentar produzir aqui um orçamento sem petróleo. Estamos longe disso, a realidade. Temos que tentar desenhar. É possível. Olha. Mas estás de acordo que não é possível? Não é possível, sim. Enquanto não partimos para a economia de produção... Diversificação económica, né? Diversificação das fontes de captação de recursos financeiros ou das receitas, não temos essa solução. Quando é que descobrimos petróleo em Angola? Nos anos 70, acredito. 60, né? 60. E como é que vivíamos antes de não termos descoberto o petróleo? Muitas destas sabedorias daquele período ainda estão vivas. Sim, estão vivas. É só consultarmos quem são esses indivíduos. Porque problemas são para ser solucionados. E a solução dos problemas está na inteligência. Temos que solucionar os problemas via inteligência. Sim. Senão estamos mal. Estamos mal. Cada um aqui tem que fazer a sua parte. A política fiscal faz a sua parte e a política monetária faz a sua parte. E juntos caminhamos, encontramos aqui
uma estratégia para atingir o objetivo. Mas parece que não é essa vontade. Lógico. Por exemplo, o Banco Central... Eu vou partilhar contigo um trecho que eu escrevi. O Banco Central realizou o CPM, né? Comitê da Política Monetária. Comitê da Política Monetária, sim. Foi há mês passado, né? Não, aquele foi no Kwanza Sul. Eu estou a falar quando o Tiago Dias assumiu. Assumiu, sim. Assumiu. Quando o Tiago Dias assumiu a cadeira do governo do Banco Central. Banco Central. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu creio que eu tenho aqui. Deixa-me ver aqui. É quem eu partilhei. E eu escrevi. Não, há um jornal que escreveu e eu respondi o jornal. Ok. Deixa-me só ver aqui. Deixa-me ver. Eu já consigo partilhar isso contigo. Com quem eu partilhei? Está aqui, Mr. João. Olha lá. Os 20 dias mais difíceis de Tiago Dias. Entre aumentar a taxa BNA na reunião do próximo dia 14 do Comitê da Política Monetária. Anderson, podes falar diretamente para o micro? Ceder. Podes. Ceder. Deixa-me ter os óculos. Não, põe os óculos, para ficares à vontade. Vamos fazer um esforço daqui. Sim, põe os óculos. Tremendo. Ei, caralho, esses óculos também. Não tem. Não. Partiu? Não, deixa. Não faz mal, eu vou encaixar. Boas. Assim eu já. Epa. Vira só. Tira o primeiro escutador. Tira o escutador. Tem o escutador? Vira. Gira mesmo assim. A parte do fio fica desse lado. Ok. Okay. Agora põe o coisa. Isso é engraçado que escrevemos, tu vais ver. Agora endireita o escutador? Ok, agora já consigo. Isto é engraçado. Olha. Os 20 dias mais difíceis de Tiago Dias. Entre aumentar a taxa BNA na reunião do Comitê da Política Monetária do dia 14, ceder à pressão dos preços de bens da cesta básica, para virar o quadro com a provável subida do preço do barril de petróleo e a estabilização do câmbio no mercado internacional. Isto foi um jornal que publicou. Olha lá. E eu respondi, né? Sim. Tiago Dias há de fazer um jogo de cintura com 3 trinômios causídicos: taxa BNA, taxa de inflação e taxa de câmbio, usando também 3 trinômios resolução. 3 trinômios de resolução. Os instrumentos da política monetária. Né? Vamos lá, os instrumentos da política monetária. Open market, né? Operações de mercado aberto. Sim. Taxa de redesconto e as alíquotas das reservas compulsivas sobre os depósitos no sistema bancário. Ou deixar que o mercado se ajuste de forma automática via estabilizadores. Ou seja, após a reunião, todos os economistas estavam expectantes que ao saísse dali... Solução. O que é que o Tiago Dias fez? Manteve inalterada todas as taxas. Até parece que Tiago Dias é governador sombra de José Lima Massano. A taxa de juros de referência manteve? Complicado. Agora eu me pergunto, como é que você quer impulsionar o mercado? Deste modo não dá. Com uma taxa de juro. De juro. Anormal. Sim. Você vai matar o empresário. Quem é que vai buscar o dinheiro a 23% ou 7%? A 23, 24, 25%? Não é possível. Não é possível. Por isso é que nós estamos a dizer. O Banco Central tem que fazer o seu papel. Então, Anderson, economia a recuar. Sim. Densidade populacional A aumentar. todos os anos. Nós crescemos em volta de 3 pontos qualquer coisa, né? Quer dizer que anualmente em Angola nascem 800 mil pessoas. Qual será o futuro da nossa economia? Perfeito.
Os economistas, quando estudam os modelos de crescimento econômico... Mas os economistas também são muito otimistas, pronto. Alguns. Sim, não. Por isso é que temos constantemente números bonitos. Bonitos. As pessoas devem ser positivas. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Devem ser otimistas, e usaste aqui o termo. Há um modelo de crescimento econômico, acho que de Robert Solow. É um modelo, sim, é de Robert Solow. Ele fala de um modelo de crescimento econômico onde nasce uma frase chamada... é foge, mas eu vou apanhar a frase. É o estado estacionário da economia. Estado estacionário. Perfeito. O que é o estado estacionário da economia? É quando a taxa de crescimento populacional é igual à taxa de crescimento do produto. Ok. Certo? É o estado estacionário da economia. Ou seja, quando você fazer o rácio para achar o per capita, que é o produto sobre o número de indivíduos, sim. Para achar o per capita, vai te dar o mesmo valor que você vai somar. Ou seja, se cresceu 3,2 a população e a economia também cresceu 3,2, vai dar o mesmo número per capita. Vai dar o mesmo número per capita. Até ali estamos. Portanto, nós temos aqui. Desde quando é que Angola não cresce? Desde 2014. Sim. Houve aí um crescimento que foi impulsionado. Isso é próprio. Em períodos eleitorais, é próprio o Estado fazer política económica viável para estimular o crescimento. E momentâneo. E momentâneo, não. É por isso que eu disse, né? Política artificial. Nós vimos o câmbio em agosto de 2022 a chegar aos 40 mil. 40 e tal, né? Passado 4 meses, o que é que houve? Uma subida drástica do câmbio. 90%. Há uns que dizem até 92%. Sim. Alberto, a solução dos nossos problemas está nas nossas mãos. Mas como? É isso que eu disse. Apostar na educação. Educação. O Estado precisa fazer o seu papel. Eu volto a repetir mais uma vez. O Estado precisa preparar o jardim para as plantas crescerem. Nós só nos vamos livrar destes problemas com produção. Sem produção é impossível. Sem produção é impossível. O Estado, e eu estou a gostar dessa atitude que o Estado vai tomar agora, com aquele programa, o PROPIF, mas eu defendo que aquele programa tem que ser mais acelerado, na medida em que o Estado tem ativos que, se não vender rapidamente, esses ativos vão perder valor. Vão perder valor, sim. Por norma é assim. Estás a perceber? Estamos a falar das ações da Unitel. Sim, entre outros ativos, mas por exemplo, no setor das telecomunicações, o Estado tem um conjunto de ativos que já meteu aqui a pouco para serem comercializadas. Porque, Alberto, o Estado, tarde e má hora, descobriu que não pode ser empresário. Porque o Estado, se for empresário, cria concorrência desleal. Está a perceber? Sim. Cria concorrência desleal. Hoje em dia o Estado tem televisão. Tem televisão, tem empresas de telecomunicações, tem supermercados. Estás a perceber? Tem todas as áreas. Importa arroz. Um técnico imobiliário, para me avaliar quanto é que vale o edifício do Banco BCI. Qual deles? A sede. Os qualquer. Porque 26 milhões de dólares, eu creio que é muito pouco. É muito pouco só para aquele edifício. Mas não é só aquele edifício que eles ficaram com... Sim, não, ficou... Não, você quando compra... Compra tudo. Compra o ativo e o passivo. O passivo, sim. Aqui sim. Não há... dívidas e não tudo. há fugir responsabilidade. Tu sim. Quando compras uma empresa, tens de comprar o ativo e o passivo. E saber negociar. Chamando aqui a colação, vamos aqui só pensar os dois. Por que o Estado quer deter a Unitel até agora? Por que não meteu? Não, mas parece que já a necessidade já está aí. Não. Sim, agora me pergunto. Se a ideia do Estado é privatizar tudo, sabe o que o Estado fez com a Unitel? Não. O Estado? Acho que a Unitel tinha 4 acionistas, né? Acho que sim. Cada um deles detinha 25%.
A Vidatel, a Geni, a MS Telecom e a Oi. A MS Telecom representa o Estado. Sim. Certo? O que é que o Estado fez quando começou? Ele apresentou um programa de privatização, mas em vez de privatizar, sabe o que é que o Estado fez? Comprou as ações da Oi. Para ser maioritário, nesse caso. Maioritário. Há dizem quase $1 bilhão. Acho que sim, 900 e tal milhões, creio que sim, quase $1 bilhão. Então, se você já quer privatizar, você ainda compra ações? Acho que isso é um paradoxo. Paradoxal, né? Se você já quer privatizar, como é que você ainda compra ações? Anderson. Vai lá. Saídas. Caminhos. Conselhos. Quais são as saídas? Vamos começar pelas saídas. O que é que temos que fazer? Nós precisamos repensar o modelo econômico de Angola. Nós temos que fazer um modelo econômico virado à produção e não ao consumo. O Estado precisa criar os takeover, as condições de arranque. O Estado precisa liberalizar o mercado econômico. Deixar na mão dos verdadeiros empresários. Há um trecho, acho que é o Sidney que publicou. Para os austríacos ou para os defensores da escola de Chicago, de Milton Friedman, inflação é um fenômeno monetário, né? Mas sabe para os keynesianos o que é inflação? É subida generalizada de preços. Sim, tão simples assim. E quem são os keynesianos? São os homens que defendem a intervenção do Estado na economia. Foi Keynes que legitimou a entrada do Estado na economia. Né? Foi John Emanuel Keynes em 1929, naquela Grande Depressão, que legitimou com o livro dele, que acho que é Teoria do Juro, Dinheiro e Trabalho, Emprego, acho que é esse o livro que veio dizer. Se me perguntasses qual é a minha escola, né? Sim. Eu sou Friedman. Porque Friedman diz uma coisa que é extraordinária. E os tigres asiáticos aprenderam isso com Milton Friedman. A economia do povo e a virtude no mercado está no povo. Foi Milton Friedman que disse isso. Porque Milton Friedman diz que se você deixar o povo dar liberdade de pensar, de criar, ele vai empreender. E empreender, ele vai criar emprego à volta da sua comunidade. E criar um emprego à volta da sua comunidade está a proporcionar renda para o consumo à sua comunidade. Sem precisar de ti. Sem precisar de ti. Tu só precisas dar o quê? As condições necessárias para que esse indivíduo comece. E quais são as condições necessárias? É a liberalização do mercado. Facilitação no processo de criação das empresas. Já se deu um grande passo. Já melhorou. Já melhorou muito. Mas precisamos de mais. Precisamos de mais. Os créditos não podem ser seletivos ou direcionados a um grupo específico de indivíduos. Acaba por ser extremamente complicado continuarmos com este modelo econômico e quando vejo que não há vontade nem sequer de seguirmos os modelos regionais que temos aqui dos nossos vizinhos para poder alavancar a nossa economia. Tu olhas hoje para a Namíbia agora descobre petróleo, né? Estão a emergir. Tens aqui o Ruanda, que é um país que não tem petróleo e hoje o Ruanda é dos maiores destinos turísticos de África. Entretanto, eu penso que nós temos uma série de questões por resolver para ver se conseguimos atingir o tão famoso Plano de Desenvolvimento Nacional, senão vai ser complicado. Lógico. Considerações finais? Lógico, Alberto. Copiar não é mal. Não é. Não é mal. Não é. Não é mal. E se você copia com inovação, melhor ainda. Ainda melhor. É um audágio chinês. Não importa quem caça, o importante é ir à caça, né? Se é o capitalismo
que gera desenvolvimento, por que não apregoamos o capitalismo, não liberalizamos o mercado? Se é o socialismo que gera o desenvolvimento, apregou o socialismo. Hoje nasceu o dualismo econômico. Sim. A partir dos anos 50, a China adotou uma posição. O dualismo econômico. Certo? Adotou o dualismo econômico. Podíamos aqui primeiro resolver os problemas estruturais. Sim. E depois ir buscar conjunturas. Conjuntura, sim. Olha, a marca do turismo do Ruanda vagueia nas camisas europeias dos melhores clubes de futebol do mundo. Sim, Arsenal. Visitem no Ruanda. Sim. É uma logomarca muito forte. E nós temos aqui uma oportunidade extrema. Nós temos um país super abençoado e bonito. E nós temos uma coisa muito engraçada é que nós em Angola começamos sempre de forma contrária. Por exemplo, nós temos tantos problemas internamente e já começamos também por Visita Angola. Sim, não sei se já viste. Acho que é o Wolverhampton, né, que vai usar Visita Angola nas camisas. Sim, acho que é I Love You Angola, né? Não, Visita Angola. É do Ministério do Turismo? Penso que sim. Só sei que eu vi nas notícias e tudo mais. Entretanto, nós estamos a começar de forma inversa. O Ruanda, para chegar no Visita Ruanda, o Ruanda teve que fazer alguns investimentos internos. Nós não. Nós ainda temos problemas graves. Nós ainda temos problemas com turistas que chegam no aeroporto e ficam 3 horas com um visto na mão para entrar. Nós temos um... Então, se tu tens esses problemas de base, não tens que fazer Visita Angola. Porque tens uma série de questões por resolver internamente. O que é que vai acontecer? Tu vais trazer turistas para Angola com Visita Angola e quando chegarem aqui, eles vão levar a mensagem: olha, não visitem aquilo. Boa questão que levantaste agora. Nós temos uma função pública ineficiente. Pouco produtiva. Os técnicos que trabalham no nosso aeroporto não estão qualificados. Eles precisam de formação. Nem preparados. E nem bom senso também se tem já. Lógico. Você deixa um turista que já percorreu 8 horas de viagem. Ou 16. Ou 16, dependendo bem do destino de onde veio. Da origem para o destino. Para lhe meter um stamp no passaporte de entrada. É aquilo que o Rosado disse. Se esse que é pequeno não estamos a conseguir dar conta do recado. E aquele que é grande? Vão ser elas. Questões burocráticas inibem investidores. Inibe. E de que maneira? Estamos a falar de pessoas que estão a vir de sociedades totalmente diferentes. Lógico. Onde esses problemas básicos estão ultrapassados há anos. Lógico. E então... Anderson, então, para concluirmos, recomendação, conselhos, o que o Anderson deixa para a nossa audiência sobre o nosso modelo econômico? Eu acredito, e vou repetir mais uma vez, o país é o somatório de todas as energias vivas dele. Nós precisamos de unir energias para agirmos uma estratégia de diversificação a sério da economia. Não fique no papel. Para que não fique no papel. Desta vez tem que ser sério. Nós temos que trilhar o caminho do desenvolvimento. Senão estamos mal. Nós estamos a retroceder. Nós precisamos trilhar os caminhos do desenvolvimento. E nós vamos trilhar o caminho do desenvolvimento com conhecimento, com ética, com valores. Precisamos primeiro formar, capacitar, preparar as estruturas bases para o arranque. Então, eu costumo dizer, a corrupção, a burocracia e a corrupção são irmãos siameses. Não existe nenhuma teoria, quer em gestão, quer em economia, que diz que Estado menos gordo ou Estado mais gordo são mais eficientes. Mas existe uma coisa, a eficiência e a produtividade faz-se por meio de conhecimento. Ok? Anderson. Estamos juntos? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, mano. Pela sua presença. Eu acho que esses temas são
extremamente importante discutirmos a economia do país, caminhos para o desenvolvimento e tudo mais, porque nós estamos a escrever, a ler durante muitos anos, muita coisa linda de se ver, mas na prática continuamos a ter resultados zero. E isso é grave para um país cuja população é maioritariamente jovem. E se tu tiveres um crescimento populacional cada vez maior que o crescimento econômico, o que vai gerar? Criminalidade só. Miséria. Miséria todos os dias. Então, Crise de valores. crise de valores, sim. Anderson, mais uma vez muito obrigado. Pessoal, termina aqui mais um episódio. Estamos juntos.